alunos do curso Simplifique e alunos que nos seguem nosso canal chamado Curso Simplifique. Sou o professor Bruno da disciplina de Matemática e convido a todos a nos acompanhar, a se inscrever em nosso canal em prol da resolução da prova de Matemática do Enem do ano de 2019. Acompanhe comigo essa belíssima questão, quarta questão da prova de Matemática dessa prova do Enem do ano de 2019. Vamos lá. Questão de número 139 do caderno de provas da cor azul, caderno de número 7. A questão diz o seguinte: uma empresa presta serviço de abastecimento de água em uma cidade. O valor mensal a pagar por esse serviço é determinado pela aplicação de tarifas por taxa de consumo de água, sendo obtido pela adição dos valores correspondentes a cada faixa. Faixa de número 1. Para consumo de até 6 metros cúbicos, valor fixo de R$ 12. Faixa de número 2. Para consumo superior a 6 metros cúbicos e até 10 metros cúbicos, tarifa de R$ 3 por metro cúbico que exceder a 6 metros cúbicos. Faixa de número 3. Para consumo superior a 10 metros cúbicos, tarifa de R$ 6 por metro cúbico, ao que exceder a 10 metros cúbicos. Sabe-se que nessa cidade o consumo máximo de água por residência é de 15 metros cúbicos por mês. O gráfico que melhor descreve o valor P em real a ser pago por mês em função do volume V de água consumido em metro cúbico é. Então, aqui nós temos as alternativas A e a alternativa letra D. E aqui nós temos as outras alternativas B, C e E. É uma questão que deu uma lauda da prova de matemática, uma questão muito grande, uma questão de função do primeiro grau, é uma função que envolve composição de funções do primeiro grau. Tá? Então nós devemos pegar todas aquelas informações das faixas e construir uma função de P, o preço em função do volume consumido. E vamos lá, vamos com calma, com todo cuidado, uma questão simples, porém merece um pouco mais de atenção. Acompanhe comigo a solução. O enunciado para que a gente possa lembrar e construir a solução pouco a pouco, passo a passo, logicamente pegando os pontos principais, essenciais, cruciais, de modo que a gente consiga gabaritar essa questão. Nós queremos o gráfico que melhor descreve o valor P, o preço em real, a ser pago por mês em função do volume consumido em metros cúbicos E. Então, nós queremos o gráfico, um gráfico gerado por uma função de P em V. Tá? Então é isso, queremos o gráfico da função P, P em função de V, ou seja, o preço em função do volume consumido. Vamos destacar alguns pontos importantes. Primeiro ponto importante, nós devemos atender esse primeiro ponto. Para consumo de até 6 metros cúbicos, o valor fixo de R$ 12. Então, nota que a gente já começa a relacionar com função. Se o valor é fixo, nós temos o quê? Uma função constante. Aí vamos para frente. Segundo ponto, para consumo superior a 6 metros cúbicos e até 10 metros cúbicos, tarifa de R$ 3 por metro cúbico que exceder a 6. Então, nota que vai existir um outro intervalo, só voltando aqui para que você possa acompanhar o raciocínio. Aqui nós temos um primeiro intervalo de 0 até 6. Nós temos o quê? Uma função constante, que o valor é fixo. Aqui nós temos um segundo intervalo, maior que 6 e menor ou igual a 10. Nota que o acréscimo de R$ 3, ou seja, a nossa taxa de crescimento ou coeficiente angular, ele é multiplicado pelo que é aumentado em cima do 6 e não em valores de 7, 8, 9 e até 10. Mas a gente vai tentar relacionar essas duas informações usando composição de funções. Tá? Acompanhe comigo o terceiro ponto. Para um terceiro intervalo, para consumo superior a 10 metros cúbicos. Por que é um terceiro intervalo? Porque
no enunciado da questão, ele diz que o consumo mensal de uma residência não pode ultrapassar 15. Então, nós temos aqui um terceiro intervalo, superior a 10 e inferior ou igual a 15 metros cúbicos. A tarifa, né, é de R$ 6,00 por metro cúbico que exceder a 10. Entende? Então, ao acréscimo de 10, a gente tem uma taxa de crescimento de 6. Então, nota que a taxa de crescimento aqui é zero, porque nós temos uma função constante. Nós temos outra taxa de crescimento nesse segundo intervalo de 3 e a taxa dobra nesse terceiro intervalo. Com isso, já daria para a gente resolver a questão, né? Nós temos taxa de crescimento, ou seja, taxas positivas, então dá a ideia de funções do primeiro grau crescentes, onde a tendência é que o gráfico tem uma inclinação cada vez maior, ou seja, o dobro da inclinação, da segunda inclinação. Então, a terceira inclinação, ou seja, a terceira parte do gráfico, a inclinação da reta é o dobro da inclinação da segunda parte do gráfico, né? Na segunda parte nós temos 3, na terceira nós temos 6, enquanto que na primeira nós não temos inclinação, tá bom? Inclinação zero. Vamos para frente, vamos construir essa função e vamos detalhar a solução. Acompanhe comigo. Então, vamos lá. A gente consegue construir essa função do preço em função do volume consumido mensalmente, atendendo esses três intervalos. De 0 a 6, né? De 0 a 6 nós temos uma função constante, 12, linear, né? Então, no segundo intervalo nós temos essa outra função, e no terceiro intervalo nós temos essa outra função, obtida através da composição de funções. Vamos lá, vamos tentar justificar como se deu a construção dessas funções, tá? Então, olha só. Para a gente chegar à construção dessa função, o que era que a gente tinha? Nós tínhamos que a obtenção do preço, ele acrescentava quanto? Acrescentava R$3, né, em cima do que a gente já tinha. Então, a gente já tinha 12, ó, a gente já tinha 12, e acrescentava R$3 a cada valor que passasse, que ultrapassasse 6. E, logicamente, ultrapassava 6, mas não passava do 10. Então, nós tínhamos essa função. A imagem que a gente tentava descobrir era dada através da substituição desse valor que ultrapassava 6. Então, faria o quê? 12, a gente já tinha do valor anterior, mas 3 vezes esse valor que ultrapassou 6. Tá? Então, por isso que nós temos o quê? Uma função exponencial, não, desculpa, uma composição de funções. Tá? Então, nós temos que, para a gente obter o P de V, porque aqui nós temos P de V mais 6. Então, nós temos uma função dentro de outra função. Por isso que é uma composição de funções. O que a gente faz? É simples. Para a gente obter esse V aqui, a gente basta substituir esse V aqui, ó, por V menos 6. Por quê? Porque quando você substituir o V por V menos 6, o menos 6 cancela com esse 6, nós temos apenas o V. Só que o número que vai ser substituído é V menos 6. Por isso que a gente substitui por V menos 6, tá? De novo, esse V aqui, ele é obtido quando esse primeiro camarada, essa primeira parcela, é substituída por V menos 6. Por isso que o 3 vai multiplicar V menos 6. Então, fica 3V, aqui dá menos 18 com 12, menos 6. Então, a segunda parte da função é 3V menos 6. De modo análogo, nós temos a construção da terceira parte da função, que é dado da seguinte forma. Ao valor inicial, como foi que a gente obteve esse 24? Muito simples. Basta que a gente pegue o final do intervalo e substitua por 10. Ó. Olha só, 3 vezes 10, 30. Menos 6 dá 24. Ou seja, é o ponto de partida da terceira parte do gráfico. Então, a esse valor, a gente acrescentava R$6 a cada valor que passasse do 10. Então, nota que nós temos novamente uma função composta. Então, de modo análogo,
para a gente obter P de V, a gente substitui V por quanto? Por V menos 10, porque esse menos 10 cancela com esse 10. E no lugar desse V, nós substituímos pela primeira parte, que é V menos 10, tá? Então, aqui nós temos 6V, 6 vezes menos 10 dá menos 60, mais 24, menos 36. Pronto! Então, nota que nós temos o quê? Nós vamos obter o gráfico de uma função, né, onde ela é formada pelo intervalo de 0 a 15, né, o domínio é de 0 a 15, olha só, de 0 a 15, onde nós temos que fazer construções obedecendo cada um desses intervalos, tá? Então, de novo, nessa primeira parte nós temos uma função constante, na segunda parte nós temos uma função do primeiro grau, que obedece essas imagens, na terceira parte nós temos uma função também do primeiro grau, que vai obedecer essas imagens em cada um dos seus intervalos, tá bom? Então, vamos lá. Então, olha só, P de V é 12 de 0 a 6. Então, ó, de 0 a 6. Outra informação importante é que as unidades no eixo V, no eixo horizontal, é de 2 em 2 unidades, tá? Enquanto que no eixo vertical ou no eixo P, né, as unidades são de 10 em 10, tá bom? Então, de 0 a 6, ó, nesse primeiro intervalo, nós temos uma função constante, tá? Enquanto que de 6 a 10, né, nós temos o gráfico dessa função, uma função do primeiro grau, uma função crescente, né, coeficiente angular 3 crescente. Para construir essa segunda parte aqui do gráfico, nós precisamos de apenas 2 pontos. Né, quando o V é 6, o P é 12, ó, 3 vezes 6, 18, menos 6 dá 12, então o primeiro ponto. E o segundo ponto, quando o V for 10, né, 3 vezes 10, 30, menos 6 dá 24. Então, 2 pontos determinam uma reta. E a terceira parte e última, nós temos 2 pontos também. Né? A gente já obteve esse ponto, 10 e 24. Quando no terceiro intervalo o V é 15, nós temos que P é 54. Olha só, 6 vezes 15 dá o quê? 90. 90 menos 36, nós temos 54. 2 pontos determinam uma reta crescente, de coeficiente angular, de taxa de crescimento igual a 6. Portanto, gabarite e simplifique a alternativa letra A. Questão de função do primeiro grau, questão muito bonita. Mais uma vez, o professor Bruno convida você a se inscrever em nosso canal, ative o sininho, deixe o seu comentário de um modo que estes irão nos incentivar. Obrigado mais uma vez.